Convido vocês a virem comigo resolver essa questão, onde foi dado um trapézio de vértices ABCD, marcado o ponto médio dos lados inclinados, MN, e construído um retângulo de área destacada em azul, cuja medida é 13 centímetros quadrados. Está sendo pedido para calcularmos a área do trapézio total. Sugiro que você pause e tente fazer, depois confira a proposta de solução. Bem, essa é uma questão simples. Se a gente quer calcular a área do trapézio, a gente precisa primeiro achar a altura dele, né? Observe, a altura desse trapézio, se eu traço, um segmento perpendicular aqui, essa será a altura do trapézio, né? As bases são paralelas, o trapézio é um quadrilátero de bases opostas paralelas. Chamá-la de Hzão. Você notou que eu acabei construindo sem querer dois triangulinhos aqui, ó? O que eu posso dizer desses triângulos? Agora, vamos reproduzi-los aqui para facilitar. Olha só, e a gente poder rabiscar um pouquinho. Olha só, o que acontece com esses dois triângulos retângulos que a gente construiu aí, ó? É algo bem simples de se perceber, né? Olha só, quando eu cortei, né? Vou chamar esse ponto aqui de P, não foi dado na questão, seria esse P aqui, ó. E esse de baixo aqui, Q, o pé da altura aqui, Q, pronto. E os outros eu vou manter o vértice A, o vértice N, o vértice D de dado. O fato deles serem retângulos, me garante o quê? Me garante que esse ângulo tem o mesmo tamanho que esse, não é? E além disso, o fato de MN ser paralelo a AB, né? Observe, eu estou com duas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo é alterno interno desse e oposto pelo vértice desse. Portanto, esses dois são correspondentes, têm a mesma medida. E esse ângulo é comum para os dois. Ora, triângulos que têm aí os três ângulos iguais, ainda tem o NP paralelo a AQ. Bom, então isso daí me garante, né, já que isso me garante que esses dois triângulos de vértices NDP, DNP, é semelhante ao triângulo ADQ. Ok? Muito bem. Agora, se eles são semelhantes, existe uma proporção entre os lados. Bom, ele me disse que esse cara tem o mesmo tamanho que esse, ou seja, N é ponto médio. Então significa o seguinte, se eu pegar a hipotenusa do pequenininho, a homóloga dela no grandão é a hipotenusa, AD. E a razão é 1/2. Você consegue ver que a razão de semelhança é 1/2? Olha só, eu peguei um segmento e dividi ele ao meio. Cada parte dessa é metade do total, né? Então é o que eu estou fazendo. A hipotenusa do pequenininho é metade desse total, que é a hipotenusa do grandão. Bom, a razão de semelhança vale para todos os lados homólogos. O que me interessa é essa medida aqui, ó. Então DP, né? Ele é homólogo a quem? Esse mesmo lado, né, correspondente a quem está de frente para esse ângulo de dois tracinhos no grandão, que é o DQ. Ou seja, significa o quê? Que DP, observe, é metade do DQ, né? DQ é o dobro do DQ. Então a altura que me interessa também é essa aqui, ó, a altura do retângulo. Ela mede quanto? H sobre 2. Tudo bem? Então a altura do trapézio ficou sendo H e do retângulo H sobre 2. Bom, feita essa preliminar, a gente pode agora ir para o prato principal. A gente já demonstrou o que? A gente já demonstrou que a área do trapézio é dada como? Você se lembra? A área do trapézio a gente demonstrou na aula 7, tá? Se você tiver curiosidade, vai lá olhar. A área do trapézio, que eu vou chamar de AT, é a base maior mais a base menor vezes a altura, que eu chamei de Hzão, sobre 2. Pronto, essa é a área do trapézio. Tudo bem? E a gente estudou também o seguinte, a gente estudou que o teorema, né, a gente chamou de teorema da base média, tinha da base média do triângulo e tem da base média do trapézio. Você lembra? O que diz o teorema da base média do trapézio? Ora, a gente estudou isso, se você tiver curiosidade, na aula 33. Vou pôr aqui, ó, para você depois olhar se tiver curiosidade, na aula 33. Ele me diz o seguinte, em todo trapézio, quando eu uno o ponto médio dos lados inclinados, no nosso caso lá é MN, esse segmento, MN, ele mede a média aritmética das bases. Olha que interessante. AB mais CD sobre 2. Tudo bem? Esse é o teorema da base média, simplesinho, né? Ele é paralelo às bases e, além disso, ele mede a aritmética delas. Tudo bem? Aula 33 a gente demonstrou isso. Bom, agora acabou, porque veja, se eu pego, por exemplo, a área do meu retângulo, vamos pegar a área, vamos chamar de RT, pode ser? A área do retângulo, já que a gente chamou do trapézio de AT, vamos chamá-la de RT. AR, né? A área do retângulo. Bom, é base vezes a altura, professor, perfeito. É MN, área de qualquer retângulo, né? Uma das bases MN e a altura dele é H sobre 2. Então atenção só nesse detalhe, olha lá, ó, a gente considerou ela como sendo H sobre 2. E ele nos informou o quê? Nos informou que ela vale 13, ó. Então acabou, porque, ó, se 13 vale MN vezes H sobre 2, quem eu divido por 2 para dar 3 é 26, professor, perfeito. Então MN vezes H vale 26, ok? Agora eu vou calcular a área que foi pedido, ó, a área do trapézio. Quem é a área do trapézio? Vamos olhar? Observe, vou ter que fazer duas substituições, olha só. Eu vou pegar essa, vou colocar de verde aqui, ó. Quem é AB? Essa é a área do trapézio, né? AB mais CD sobre 2 vezes H. Isso daí, olha aqui, ó. É o próprio quem? É o próprio MN. Sim, então eu posso escrever o quê? Em vez de escrever AB mais CD sobre 2, eu vou escrever MN vezes o H. Ok? Esse H aqui eu continuo multiplicando. Aí acabou. Por quê? Porque quem é MN vezes H? Olha lá, ó. Vamos colocar de vermelho.
Aqui, ó, MN vezes H vale 26. É exatamente isso que vai me dar a área do trapézio. 26 centímetros quadrados. Simples assim.